Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Santo abençoado dia para você e para sua família, que Deus nos abençoe e nos conceda saúde, paz e alegria na presença de Deus, sempre caminhando com a Virgem Maria. Hoje nós queremos falar sobre um tema que o tema de hoje é uma frase da mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Nossa Senhora transmitiu este recado interessante. Eu até imprimi aqui, Eu estava em missão na Itália no dia 17 de julho do ano passado, lá em Caserta, e Nossa Senhora deu essa mensagem que fala essa frase que está aí no tema de hoje. Deixa eu compartilhar aqui nas outras páginas, e você também, se puder, você que está entrando, compartilhe para que as pessoas saibam aquilo que Nossa Senhora disse, nessa mensagem, que é bastante interessante. Enquanto isso, vamos pedindo a Nossa Senhora para que ela nos conceda a graça da fidelidade a Jesus, da fidelidade ao verdadeiro magistério da sua igreja, que a gente não abra mão da verdade de Deus, que Nossa Senhora vai dizer para nós que é inegociável, de fato, Inegociável. A verdade de Deus é inegociável. Bom, que todos nós possamos testemunhar com alegria aquilo que Deus está falando através de Nossa Senhora. Vamos lá. Queridos filhos, voltai-vos àquele que é o vosso único caminho, verdade e vida. Viveis num tempo da grande batalha entre o bem e o mal. O demônio age para afastar-vos da verdade, mas vós podeis vencê-lo pela força da oração e na fidelidade ao meu Filho Jesus. Os homens perversos planejam, mas seus planos cairão por terra e Deus vencerá. Dobrai vossos joelhos em oração, amai e defendei a verdade. A casa de Deus não é como empresas onde seus donos negociam e se unem para ser uma só. A verdade de Deus é inegociável. Acolhei o Evangelho do meu Jesus e busquei forças na Eucaristia. Abri vossos corações e aceitai a vontade de Deus para vossas vidas. A mensagem é grande, mas vou parar por aqui. É a mensagem 4666, do dia 17 de julho de 2018. Você pode conferir em nosso site apelosurgentes.com.br. Mas o que eu queria era chegar exatamente ao tema de hoje, Hoje está uma barulheira aqui, eu estou gravando e os carros passando por aqui por perto, mas tudo bem. Olha só, a igreja, a casa de Deus não é como empresas. Digamos, um exemplo, você tem uma empresa, eu também tenho uma empresa, digamos uma empresa de água mineral. Eu tenho a minha marca, você tem a sua, por exemplo, que eu não tenho empresa nenhuma. Mas aí digamos que nós tomemos uma decisão, vamos fazer uma fusão, acho que o nome é esse, fusão, deve ser. Ou seja, a minha empresa se une com a tua e a gente escolhe, em muitos casos até se coloca um pedaço do nome de uma com um pedaço do nome da outra, entende? Então, vira uma empresa só. Aqui no Brasil já aconteceu centenas e centenas de casos de empresas que se uniram para se tornar uma só. E Nossa Senhora pegou esse exemplo para dizer que a casa de Deus não é assim, não é como uma empresa. Essa mensagem foi transmitida quando eu estava em missão na Itália. Foi um recado direto para a Igreja Católica. Não tem dúvida não. Isso aqui é um recado diretíssimo da Mãe de Deus, do céu, para a Igreja Católica. Olha onde é que ela está. Ela está em todo canto. Onde eu estava em missão na Itália. E onde eu vi a mensagem? Na Itália. E o recado foi para quem? Para a Igreja Católica, em primeiríssimo lugar, em primeira mão. A casa de Deus não é como empresas. Então, que a gente veja esse recado de Nossa Senhora, para não brincar com as coisas de Deus,
achando que a Igreja Católica pode ser negociada, né? Então Nossa Senhora disse que a verdade de Deus é inegociável, o Evangelho é inegociável, não há acordo, né? Eucaristia, ela também já disse que a Eucaristia, a presença real de Jesus na Eucaristia é inegociável, não há acordo. Então os católicos têm que estar atentos. Quando aparecer alguém querendo negociar aí com a Eucaristia, para dizer, não é bem assim, que já tem padre por aí, né? Cardeais e bispos por aí, os desonestos, porque os honestos vão sempre defender a verdade. Porque se eu estiver na igreja, Pedro Regis falando ao vivo, e qual pode ser padre ou bispo, abrir a boca para dizer que Jesus não está na Eucaristia, vai ouvir o que não quer ouvir, né? Porque calado eu não fico. O mal do católico é que ele berra contra político corrupto, etc. Mas quando a corrupção é espiritual que entra na igreja, todo mundo fica calado. Ah, Jesus não está na Eucaristia, é simbólico, é isso e aquilo. Aí o católico fica calado. Isso é vergonhoso. Lembrar que Jesus disse no Evangelho, né? Quem tiver vergonha de mim diante dos homens, também terei vergonha diante do Pai. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 32. Então que a gente tenha esse cuidado, essa prudência, para a gente não perder a nossa alma, né? Porque se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, se a gente não defender aquilo que é de Deus, e aí como é que vai ficar, né? Quer dizer, que católico nós somos, né? Para ficar em silêncio diante de tantas inverdades que se espalham, né, dentro da casa de Deus. Então vamos ter cuidado. A gente não pode admitir esses absurdos e o silêncio, Nossa Senhora diz, o silêncio dos justos fortalece os inimigos de Deus. E essa é a mais pura verdade. O silêncio dos justos fortalece os inimigos de Deus. Então que nós, que somos batizados, que amamos a verdade de Deus, possamos mesmo ter a coragem de defender o Evangelho, defender os ensinamentos da igreja, defender aquilo que a igreja sempre defendeu e ensinou ao longo de mais de 2000 anos. Como fica, né, essa situação? Um diz uma coisa ali, outro diz uma coisa aqui, e vai ficando por isso mesmo, e aí as pessoas vão perdendo a fé, porque o católico já não é muito católico, achando um empurrão das lideranças católicas que ficam ensinando heresia, aí agora que ele estraga tudo de vez, né? Agora, não abandone a sua fé por causa dessas maluquices que está acontecendo na igreja, no final dos tempos, gente. Isso aí não é uma coisa normal, não. Só os falsos católicos é que não perceberam, porque os verdadeiros já estão ligados, né? E o povo, eu tenho visto, né? Tenho recebido vários vídeos de comunidades, tem um grupo, soldados católicos, que tem ajudado a divulgar as mensagens de Anguera, né? Eu agradeço de coração. A gente sabe que, já disse em outras ocasiões, a aparição não é dogma de fé, mas Nossa Senhora está falando, a verdade está aí, claramente. Só uma pessoa cega é que não quer admitir que o que Nossa Senhora está falando é a verdade. Tamanho de Deus. Então há pessoas, grupos pelo Brasil e fora do Brasil que estão divulgando, que estão fazendo catequeses, né? Eu vejo no YouTube vários grupos fazendo catequeses, usando a mensagem de Nossa Senhora para evangelizar. Então Deus vai dar recompensa. Eu sou pecador, você, todos nós somos pecadores, o importante é Jesus e Maria. Mas não abramos mão, como Nossa Senhora está nos dizendo nessa mensagem, da verdade de Deus. Nós não podemos deixar Jesus sozinho nessa hora, né? Ele já foi abandonado na cruz por muitos dos seus amigos, quando foi ao Calvário. Agora a igreja dele está indo ao Calvário. Nossa Senhora avisou lá décadas passadas que a igreja chegaria ao Calvário, que haveria um momento de dor, de sofrimento, de angústia da igreja, mas as pessoas achavam que aquilo tudo era uma piada, e não foi uma piada, e não é uma piada, é a realidade. Então, reza pela igreja de Jesus. Não existe possibilidade de se fazer uma fusão da Igreja Católica com outras igrejas, mesmo porque a igreja
adora o Deus vivo, tem a Eucaristia, tem os sacramentos. E essas seitas que os homens criaram não tem nada a ver com a Igreja Católica. Portanto, vamos ficar atentos ao que Nossa Senhora está dizendo. A melhor maneira é a gente defendendo a verdade. Eu acordei agora de manhã, não ia gravar hoje, mas eu falei, a melhor coisa é a gente pegar as mensagens de Nossa Senhora e mostrar para as pessoas. Olha aqui, Nossa Senhora disse isso em tal data. Pronto. Qualquer pessoa de sã consciência, qualquer inteligente da vida aí, vai entender o que Nossa Senhora está dizendo. Eu peço mais uma vez a você que entre no site Apelos Urgentes. Lá no site tem uma janelinha, você vai descendo, né? Lá embaixo tem uma janelinha para você fazer a busca. Então, por exemplo, se você entrar lá e colocar, no lugar da busca, naquela janelinha, colocar a palavra empresa, vai aparecer lá embaixo, né? Qual é a mensagem que Nossa Senhora fala sobre isso. Se você colocar, por exemplo, a palavra inegociável, aí você vai ver tudo aquilo que Nossa Senhora disse que é inegociável, como a Eucaristia, a verdade do Evangelho. Tudo isso vai aparecer lá na tela de forma muito fácil, né? Ainda nessa mensagem, Nossa Senhora disse: depois de toda a dor, o Senhor enxugará vossas lágrimas e sereis vitoriosos. A gente sabe que a igreja será vitoriosa, mas Nossa Senhora disse também lá, se você puder dar uma olhada nas mensagens de 2008, viu? Mensagem de 2008, muito séria. Quer dizer, todas são sérias, mas tem umas mensagens que realmente Nossa Senhora deixou claro o que iria acontecer com a igreja. Impressionante isso. Ela explicou lá em 2008 o que iria acontecer com a igreja. Vou fazer aqui um breve resumo. Nossa Senhora falou sobre a renúncia de Bento XVI, que ele seria tirado do trono, que haveria grande confusão na casa de Deus, né? E ela disse que quando surgisse na igreja um homem com 3 nomes, haveria grande confusão na casa de Deus. Tem essa profecia também. E um homem bem vestido entrará na casa de Deus e ocupará um lugar de destaque. A ele se juntarão os inimigos e farão um grande estrago na igreja. Está tudo lá escrito no passado, né? Nossa Senhora também profetizou que nós teríamos um Papa jesuíta na igreja e que no período do Papa jesuíta haveria grande confusão na igreja. Tá, eu vou fazer o que? Eu vou esconder. Quem é que está fazendo confusão? Não sei. Não estou aqui para acusar ninguém. Estou aqui para dizer o que está na mensagem. É mentira. Tá. Faz o que você quiser. Se a aparição de Anguera, eu vou repetir aquela frase famosa que eu sempre digo, né? Se isso aqui não fosse verdade, fosse daqui, da cabeça, maravilha, beleza. A aparição de Anguera, se a igreja hoje, a Diocese de Feira de Santana, que aqui tem competência, viu, para julgar a aparição de Anguera. Qualquer outra diocese que fica dando palpite excesso de ignorância, né? Qualquer padre, qualquer bispo que dá palpite sobre a aparição de Anguera, vamos dizer, lá em Roma, lá no Vaticano, alguém deu palpite? Ignorância. Ninguém lá em Roma tem competência para julgar a aparição de Anguera. Só quem tem competência, a não ser que o que eu li dos documentos da igreja esteja errado. Que eu li, eu tenho o documento. Diz que quando uma aparição acontece em um determinado lugar, quem tem competência para acompanhar e julgar o caso é o bispo local. Não é o papa, não é cardeal, não é bispo de outra diocese. Quando qualquer um de fora fala, é excesso de ignorância. Precisa estudar o documento da igreja, né? Aí eu, para não ser ignorante, eu estudo para poder chegar aqui e falar a verdade para você, entende? Então quem tem é Dom Zanoni, o arcebispo de Feira de Santana, viu? Da arquidiocese. Aí ele que tem competência para chegar e dizer, olha, a aparição de Anguera é falsa, ou então não é falsa, ou é dodice da cabeça de Pedro, etc. Então se a igreja dissesse e provasse, é dodice da cabeça de Pedro, que beleza, que bom, tá bom, então nós escapamos da morte, nós escapamos das desgraças, das tragédias, escapamos da perda da fé, que está tudo anunciado aqui. Então se é da cabeça de Pedro, não pode acontecer nada, nada. Se é da cabeça de Pedro, essa profecia aqui, que a casa de Deus não é como empresas e que seus donos, né, onde seus donos se unem para ser uma só. Isso é um recado, né? Nós só usamos uma metáfora para dar um recado para a igreja. Olha, a igreja do meu filho é uma só. Você não inventa de se unir, se juntar com outra, não. É isso que ela quer dizer para a própria igreja. Então, se fosse da cabeça de Pedro, a gente não estava vendo agora esse barburio, esse zum zum zum,
querendo que essa profecia aqui está para se cumprir a qualquer momento, viu? Então, fiquem atentos às profecias de Anguera, né? Fiquem atentos. Eu vou até ver se eu peço o pessoal que acompanham. Eu tenho um grupo bom de leigos, viu? Padres, nós temos poucos padres temos muitos padres que acompanham, mas poucos que querem botar a cara a tapa para chegar e defender Nossa Senhora. Mas os leigos, estou vendo que tem muitos leigos aí que não estão com medo de mais nada. Eu também não tenho medo de mais nada. Eu nunca tive, na verdade. Então, eu vou pedir ajuda a alguns desses irmãos leigos para que a gente separe várias mensagens sobre a igreja para a gente colocar na área do site, né? Alguma coisa lá que chama atenção para você ler essas mensagens. É preciso ler. Se a própria igreja acompanhasse, lesse as mensagens de Anguera, muitas coisas ruins não aconteceriam na igreja. Porque tem muito mal, não todo não tem jeito de ser evitado, mas tem muita coisa que poderia ser evitada, né? Então, há profecias que Nossa Senhora pede oração para que algo não aconteça. Bom, então se a gente reza, se a igreja vai, se há arrependimento da própria igreja, que a igreja também tem que se arrepender. Quando digo igreja, eu estou falando de muitos membros da hierarquia, né, dos graúdos, né? Não é piabinha não, os graudão. Tem que se arrepender, pedir perdão a Deus, não é ficar pedindo perdão a seita. O que a gente tem a ver com isso? Quer dizer que agora eu tenho que ficar pedindo perdão a quem não é católico? Não fiz nada contra ninguém. Quer dizer que eu tenho que ficar pedindo perdão aos gays? Eu fiz o que a gay? O gay está vivendo no pecado. Quem gay que vive na prática do homossexualismo é pecado mortal e fim de conversa. Aí alguém vai pedir perdão aqui para quê? Não precisa. É eles que têm que pedir perdão a Deus para ser perdoado. A igreja não tem que pedir perdão a ninguém. Se a igreja tem que pedir perdão é os próprios católicos. Por estar muitos, né, ensinando um bocado de baboseira que não tem nada a ver com doutrina católica. Aí sim. Bom, tá aí. A Igreja de Cristo não é como empresas onde os donos se unem para ser uma só. A Igreja de Cristo é única e, portanto, fiquemos atentos. Hoje é terça-feira, dia de Nossa Senhora de Anguera, que ela rogue a Jesus por nós e que nós tenhamos um dia de paz, de alegria e vamos ao trabalho porque a gente precisa cuidar da vida, né? Próximo mês eu estarei em missão na Itália. E peço a sua oração. Eu quase que não estava indo. No ano passado deu um desânimo tão grande da Itália, já não queria mais ir para a Itália. Mas depois eu pensei e falei, não é por causa do mal de alguns que a gente vai prejudicar Nossa Senhora e a missão. Quem fez o mal, que se acerte com Deus e a gente continua na missão e rezando por todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser, paz e bem.